Paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é Vera Lúcia. Congrego aqui na igreja sede situada no Gama DF. Atuo como pastora auxiliar junto à diaconia. Estou muito feliz em poder participar desse projeto de leitura bíblica diária, o qual tem nos acrescentado muito todos os dias, né, irmãos? Glórias ao Senhor pelos pastores que estão à frente desta obra, pastora Loide Ramos, Gedeon Júnior e todos os envolvidos neste projeto. Que bênção, né, irmãos? É uma alegria muito grande poder participar. Concluímos o livro de 1 Samuel, um livro que consta, né, a história do estabelecimento da monarquia. O livro nos falou sobre o primeiro rei de Israel, aquele que inaugurou a monarquia em Israel. Um livro que em mim causou alguns sentimentos. Ora eu tinha raiva do primeiro rei, ora eu tinha dó. Eu não sei que sentimento vocês passaram ao ler toda essa narrativa. Irmãos, tudo aconteceu porque o povo pediu um rei. Era pecado pedir um rei? Não, não era pecado. Já estava previsto, né, na palavra de Deus que um dia o povo pediria um rei. A gente vê quando Deus se refere às bênçãos proferidas por Jacó, as palavras finais de Jacó para cada filho, para cada tribo. Ele fala especificamente, tem outros textos, mas ele fala especificamente a Benjamim, que dele reis procederiam, né? E da mesma forma, quando falou a Judá, falou assim, esse de Benjamim, né? Quando se referiu a Benjamim, está lá em Gênesis 11:35, e quando se referiu a Judá, lá em Gênesis 49:10, ele fala assim: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem o cetro pertence. Nações o obedecerão. E ali vai falando, né, de onde viriam reis, né? E o próprio Moisés anteviu que também viriam ver reis e já tinha até dito como seria. Deus tinha colocado até como eles deveriam ser escolhidos, com todos os regulamentos de como seria para um rei. Então não era novidade que um dia Israel teria um rei, né, irmãos? A questão foi a seguinte, que o povo pediu um rei, possivelmente no momento em que não era necessário. Por que eu digo? Gente, porque Samuel, o último dos juízes, era um homem íntegro, correto, andava na presença de Deus e ele estava ali orientando o povo, buscando ao Senhor, conduzindo aquele povo. E quando o povo se afastava, ele chamava ao renovo, né? Ao renovo da aliança com o Senhor. E a gente vê isso lá no capítulo 7, né? Quando os filisteus estavam na iminência de atacar Israel, né? E o povo estava temendo, estava inseguro, estava uma situação bem difícil, mas o povo estava afastado de Deus, estava se afastando de Deus. Mesmo com um homem de Deus tão íntegro ali por perto, né? O povo estava ali se afastando. E aí Samuel convida o povo a voltar. Largar para lá os asterotes, Baal, e preparar o coração para o Senhor, deixando esses deuses estranhos de lado e honrando ao Senhor. E servindo só a Ele, porque o Senhor é o nosso rei, né, irmãos? E aí o Samuel fez esse convite, aí se reuniram lá em Mispa, né? Mispa. Houve essa reunião, houve esse momento de arrependimento, o povo ali demonstrou arrependimento, buscou o Senhor, Samuel ofereceu sacrifícios. Foi um momento de retorno mesmo para Deus. E ali o que Deus fez? Deus derrotou os inimigos filisteus. Eles foram vencidos naquele momento.
Só que o tempo passou, né? O tempo passou. E aí o povo parece que vai esquecendo das bênçãos, né, irmãos? Dos livramentos do Senhor e já vai ficando esmurecido de novo. Meio que se afastando. Foi exatamente nesse período em que Samuel já estava ficando velho, né? Os líderes de Israel foram até ele e pediram um rei, no capítulo 8 de 1 Samuel. E eles alegaram as razões para tal reivindicação. Falaram de sua idade, que ele já estava velho. Falaram da questão dos seus filhos, que estavam sendo corruptos, agindo de maneira corrupta, né? Filhos que não estavam agindo como o pai totalmente íntegro e eles totalmente afastados dos propósitos de Deus, voltados mais para o materialismo. E a outra questão que eles apontaram é que eles queriam ser como as nações ao redor. Eles queriam um rei que comandasse suas batalhas, que lhe oferecesse, né? Eles queriam alguém que oferecesse segurança, um sentimento de estabilidade. Aí foram até Samuel, diante de tudo isso que eu expus. Esse pedido causou um certo desconforto em Samuel, ele ficou triste, irmãos. Tudo isso está no capítulo 8. Ficou triste e foi até Deus, né? A palavra de Deus diz que ele foi conversar com o Senhor e o Senhor falou assim para ele, ó, o Senhor acalmou ele: olha, Samuel, não é você que eles estão desprezando. Realmente, de fato, eles estavam desprezando era Deus, estava faltando fé neles. Parece que eles esqueceram dos livramentos do Senhor. Estavam realmente desprezando Deus. E Deus falou, isso deu um certo sentimento de tristeza em Deus. Deus falou, isso eles já fazem, é costume desse povo. Aí Deus relembrou que isso foi desde o começo, né? Todo tempo esse povo não se voltou para Deus. E ele diz assim, desde o dia que os tirei da terra do Egito até hoje, eles deixam a mim e a outros deuses servem. Então não é a você que eles estão desprezando é a mim. Mas você vai fazer o seguinte, Samuel. Você vai diante deles e vai falar para eles o que eles podem, o que eles vão colher desse desejo, diante desse desejo por ter um rei. Claro que já era previsto, gente. A palavra de Deus diz que era previsto ter um rei. Mas seria esse o momento? É o que veremos aqui, né? Então Samuel foi até o povo e apresentou todas as possíveis perdas dele. O rei que governará sobre eles, né, era um rei que mais tiraria, que tomaria servos, tomaria as mulheres para trabalharem de vários serviços, mesmo serviços escravos, tomaria o melhor das lavouras, das vinhas, dos olivais, e as sementeiras seriam dizimadas, ou seja, seria um rei, além de tomar tudo, era um rei opressor, porque altos impostos, era problema demais que esse tipo de rei que eles querem, traria para eles. Que rei era esse? Era um rei que seguia como é que se diz, a política de governo dos cananeus. E a política de governo dos cananeus era uma política totalmente desconectada com Deus. Deus não era rei para eles. E Deus, gente, nunca deixou de ser rei. A palavra de Deus diz que ele habita no alto e sublime trono. O Senhor é rei. Nunca deixou e nunca deixará de ser rei, o nosso rei. E desprezar o nosso rei é a pior coisa, a pior opção na vida de uma pessoa. Os frutos são colhidos mais à frente. A gente vai ver que esse povo vai colher os frutos. Porque o rei viria, já estava no coração de Deus um rei. No momento certo ele viria. Faltou fé para aquele povo esperar, né, irmãos? O Senhor já tinha alguém no coração, mas o povo quer e o
diante dessa insistência do povo, que Samuel colocou todas as possíveis perdas, e foi até o povo novamente, mas eles insistiram: nós queremos sim, nós queremos um rei como as nações ao redor. Estavam de olho nos filisteus e nos demais povos que eles, de alguma forma, se sentiam ameaçados. Então Deus permitiu que Samuel ungisse, que Samuel escolhesse alguém. Deus já tinha falado a Samuel, Deus já tinha falado que iria apresentá-lo. Quem é que seria o rei? Irmãos, aí de repente já aparece quem? Saul. Saul entra na história agora, o primeiro rei de Israel. Vamos conhecê-lo um pouquinho. Hoje nós ficaremos com Saul. Que companhia maravilhosa, né, irmãos? Claro que ele está uma pessoa muito maravilhosa mesmo aqui no início. Nós ficaremos com ele até o capítulo 12. Quem foi ele? Quais foram seus primeiros passos? Como ele se comportou? Aí amanhã nós falaremos de algumas das suas falhas, os motivos pelos quais ele falhou, né, irmãos? Então vamos lá. Como sabemos, o nome Saul significa pedido, pedido a Deus. Quem foi esse homem? Foi o filho de Benjamim, ou da tribo de Benjamim, filho de Quis. Ele veio de uma família rica, né? Porque naquela época quem tinha muitos jumentos era rico. E o pai dele tinha criação de animais, muitos jumentos e outros animais. Tinha servos, tinha propriedades. Era de uma família rica. Além do mais, ele tinha uma aparência assim que se destacava dos demais, né? A palavra de Deus diz assim, que ele era muito bonito, alto, né? Os mais altos de Israel batiam nos seus ombros. Era um rapaz diferenciado, de uma beleza diferenciada. Muito bonito, forte, né? Guerreiro, estratégico, né? O próprio oponente, digamos assim, o sucessor dele, que nós vamos falar mais para frente, né? O sucessor de Saul, o amava e tinha-no como alguém valente, como a águia e valente como ligeiro como a águia e valente como um leão, como a gente vai ver lá em 2 Samuel, bem no começo, quando o próximo rei, o rei que sucederá a Saul, se referirá a ele. Era amado também por Samuel. A palavra de Deus diz que no dia que Samuel ungiu, né, a palavra de Deus diz que Deus mandou que ele ungisse. Samuel fez isso com muito carinho, ofereceu uma refeição na sua casa, lá em Ramá, onde ele residia, onde ele levantou, ergueu um altar para o Senhor. Levou Saul até lá. Na sua casa, Saul teve um tratamento assim, bom, muito bom. Ele foi colocado em lugar de honra. A palavra de Deus diz que até o pedaço que ele comeu foi um pedaço que indicava algo para ele, já dava alguma indicação, algum sinal de que um dia ele seria o rei, um dia ele estaria na realeza. Ele comeu a coxa era o pedaço reservado para os sacerdotes. E ali ele foi tratado muito bem naquele dia na casa de Samuel. E como é que ele chegou lá? Ele havia perdido os jumentos, né? As jumentas, foi em busca das jumentas que haviam sido extraviadas, e lá chegou. Diante de um conselho do servo e diante mesmo da providência de Deus. Ele não chegou ali por acaso. Deus já tinha estabelecido que seria aquele dia. Deus já tinha mostrado para Samuel que seria ele, o Saul. E foi então, ele chegou lá na casa de Samuel e foi tratado dessa maneira. Aí Samuel falou que no outro dia ele iria falar mais coisas para ele sobre todo esse processo, né? Porque o Samuel falou para ele: ó, você está preocupado procurando as jumentas do seu pai, mas não fica preocupado não. Ele já anunciou para ele ficar tranquilo, ainda no capítulo 8. Fica tranquilo, porque elas já foram encontradas, né? Capítulo 8 não, irmãos, desculpem, no capítulo 9. Tranquilizou, já foram encontradas, fique tranquilo.
na verdade, você vai ter toda essa, como é que se diz? Você vai ser uma pessoa importante. Olha só o que ele diz para ele lá no capítulo 9, versículo 20. Diz assim: quantas jumentas, tirou a preocupação dele, quantas jumentas há 3 dias que se perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se foram encontradas. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, se não para ti e toda a casa de teu pai? Aí nessa hora Saul demonstra uma certa humildade. Ué, porventura não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel, e minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falar com tais palavras? Ora, ali estava Samuel já dizendo que ele seria o rei. Ele seria honrado, ele teria muitas bênçãos, muita prosperidade. Aí, gente, mais tarde, Saul falou para ele ficar um pouco mais e disse para o moço que fosse adiante deles. Ia falar toda a palavra de Deus para ele. Isso aconteceu. Samuel soube guardar o segredo, não falou nada para ninguém, né, irmãos? E aconteceu no capítulo 10 que Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu Saul. Foi um ato bonito, ele derramou o óleo sobre a cabeça e o beijou, olha. Aqui a gente vê um afeto. Aí falou para ele o seguinte: porventura o Senhor não te ungiu sobre sua herança, o povo de Israel? Então o Senhor ali já estava dizendo que ele seria o rei de Israel. E mais uma vez falou para ele não se preocupar, porque as jumentas já tinham sido achadas e o pai dele deixou de se preocupar com as jumentas e estava preocupado com ele. Dizendo assim: que farei eu por meu filho? Ou seja, ele era querido pelo pai dele, era um menino bom, humilde, porque afinal ele trabalhava para o pai dele, ajudava. E era um filho querido, porque um pai que se preocupa muito assim com o filho, deixa de se preocupar até com as questões materiais para pensar só num filho. Esse filho é querido, apesar de que os pais amam seus filhos, mesmo com falhas, mas aqui demonstra que ele era um filho muito querido, né? E aí, mais tarde, Samuel diz assim: e o Espírito do Senhor se apossará de ti, você profetizará e tu serás mudado em outro homem. Ou seja, ele tinha aqui a promessa de que seria um novo homem. Só que o profeta falou para ele: só que você vai esperar 7 dias, até que eu te declare tudo o que há de fazer, como é que vai ser tudo. Então já foi dando algumas indicações para ele seguir, algumas instruções. E que bonitinho, aqui ele esperou, ele conseguiu esperar 7 dias. Aqui ele demonstrava estar paciente. Aqui ele demonstrava que estava realmente obediente. Né? A gente vê aqui, percebe a obediência na parte dele, a gente percebe preocupação em relação ao pai, preocupação em relação aos negócios do pai. E o Senhor tinha promessas para ele. Então, sucedeu que depois o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio dos profetas. A gente encontra isso ainda no capítulo 10. Ele estava agora no meio dos profetas. Ou seja, a caminhada dele agora é diferente, é uma caminhada diferente. Ele está seguindo, né, tudo que o profeta anunciou. O profeta de Deus, Samuel, ele estava seguindo as instruções dele, né? Que também Samuel é juiz, mas faz o papel de profeta também, estava seguindo direitinho as instruções dele. E aí o Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou. Olha, era um homem que tinha o Espírito de Deus. A Bíblia nos fala que o Espírito do Senhor, ele capacitava pessoas para tarefas específicas. E essa expressão está associada à vocação dos juízes, que a gente vê lá no livro de Juízes, capítulo 3, 6, 13, 14, por aí vai.
Era capacitação, quando o Espírito do Senhor se apoderava de alguém, estava o capacitando para uma determinada tarefa. E aqui o Senhor estava capacitando Saul para ser o rei. Um rei cheio do Espírito de Deus. Um rei que iria governar à maneira de Deus. Então isso aqui é mais uma indicação do que o Senhor queria para ele, né? E ele realmente foi demonstrando aqui que era ele, seria ele no momento. O Senhor quis que fosse ele no momento, e tanto que está o preparando para desempenhar o cargo de rei, né? E mais à frente, Samuel pediu para ele não comentar com ninguém sobre esse fato. Tanto que ele demonstrou discrição quando um parente seu tio, perguntou: peço que o que disse Samuel? Aí ele disse assim: ora, ele nos informou de que as jumentas foram encontradas, porém, com respeito ao reino que Samuel falara, ele não declarou nada, gente, no versículo 14 do capítulo 10, não falou nada, ou seja, que ele demonstra ter discrição, conseguir guardar segredo, conseguiu esperar também. Aqui está dizendo que ele tinha que esperar, e ele está esperando ainda, são 7 dias, até chegar o dia em que ele vai ser anunciado. Ele soube esperar, que ele continua esperando. Vamos prestar atenção, que são 7 dias e a espera dele continua. Ele está esperando para o grande dia, né? Então, gente, foi um dia em que começaram outros sinais de que Saul seria o próximo rei de Israel. Quais foram esses sinais? Primeiro, a gente já viu que foram sinais secretos. Ele foi ungido secretamente por Samuel. Saul foi ungido secretamente e conseguiu guardar isso no coração dele. Olha só, aqui ele está sendo uma pessoa extremamente discreta, uma pessoa que não está se gloriando. Eu acredito que se fosse nos nossos dias, Saul já tinha colocado nas redes sociais: eu vou ser o rei de Israel, já tinha tirado fotos, já tinha recebido um monte de like, de curtida, sem ser proclamado, sem ser apresentado publicamente. Ele mesmo já teria se apresentado, mas vai chegar o dia em que ele seria apresentado, chegaria o dia em que ele seria apresentado publicamente. E isso aconteceu. Um dia, o Samuel convocou o povo para uma reunião em Mispa, né? E aí o que ele fez? Foi feito aquela seleção pública, né? Aquela seleção por meio de sorte. E essa seleção pública aqui aconteceu assim. Primeiro foi sorteada a tribo de Benjamim. Depois da tribo de Benjamim foi indicada a família de Matri. Aí da família de Matri foi indicado Saul, filho de Quis. Gente, que dia, hein? Mas Saul nesse dia parece que estava com vergonha. Não sei se ele era tímido, eu sei que ele desapareceu. Não estava lá no momento, não. Olha só, até aqui a gente vê uma certa humildade dele, ele não está querendo aparecer. Quando procuraram, ele estava escondido entre as bagagens. O Senhor que falou onde ele estava. Ou seja, era um momento em que ele não estava preocupado em aparecer. E ali aconteceu dele ser o escolhido. E aí, irmãos, o que aconteceu? Aí vem o capítulo 11. Todo mundo foi, depois dessa escolha, todo mundo foi para sua casa, né? Samuel foi para a casa dele, Saul também, lá em Gibeá, que era onde ele morava. Mas ele já foi com uma tropa de homens cujo coração Deus tocara para irem com ele. Gente, nesse dia, voltando aqui um pouquinho, quando ele foi apresentado nesse dia, nessa seleção pública, né? Nessa seleção, aí ficaram admirados, aclamaram, né? Viram que ele era bonito, se destacava, ele recebeu aplausos, tal. Mas teve um grupo que desdenhou dele.
os filhos de Belial. Como poderá esse homem nos salvar? Eles desprezaram, não deram presente para ele. E nessa hora Saul ficou discretinho, calado, não se preocupou com a opinião daqueles e foi para casa. Foi para casa e ficou sabendo, continuou fazendo o seu trabalho direitinho, e um dia ficou sabendo que Jabes de Gileade estava sendo ameaçada, porque Naás a sitiou o Amonita, o rei dos Amonitas, e estava querendo humilhar aquele povo, arrancando seus olhos, caso eles não fizessem aliança com ele, né? E queria humilhá-los mesmo, porque se arrancasse os olhos direitos ia impossibilitá-los para a guerra, para lutarem. Então isso de alguma forma chegou aos ouvidos de Saul e isso o enfureceu, porque ele viu que o povo estava chorando, porque diante daquela aliança que Naás, né, o rei Amonita queria fazer com eles teriam perdas terríveis e seriam humilhados. E isso causou um certo desconforto e uma raiva santa, porque o Espírito do Senhor se apoderou sobre Saul. E o que ele fez? Ele lutou corajosamente, porque ele não gostou de ouvir aquele povo que seria humilhado. O povo estava chorando, o povo estava lamentando, estava temendo. Então nessa hora Saul demonstra uma empatia, demonstra solidariedade, sentiu a dor daquele povo e então foi lutar por eles. A Bíblia diz que ele convocou um exército, foi ouvido, né? Apesar de que ele fez uma pequena ameaça, assim, entre aspas, tá? Ele disse assim que se não fosse, né? Como é que ele fez? Olha como é que ele fez. Ele preparou. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo. Como é que ele fez? O Espírito de Deus, desculpa-me, começou assim, ó. E o Espírito de Deus se apossou de Saul. Olha só, ele foi cheio do Espírito Santo, Espírito do Senhor nessa hora, quando ouviu essas palavras de opróbrio contra aquele povo. E a sua ira se acendeu. Ele ficou com muita raiva e tomou uma junta de bois, cortou em pedaços, enviou a todo o território de Israel e falou assim, ó, assim se fará os bois de todo aquele que não seguir Saul e a Samuel. E aí o povo ficou com medo. Aí o povo, diante dessa convocação meio que ameaçadora, se juntou a ele, né? Ameaçadora entre aspas, porque ele estava com muito desejo de ver aquele povo ser vencedor, né, irmão? Então, naquele dia, houve vitória, houve êxito. Saul dividiu em 3 companhias, né? E pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial, feriram Amon, até que se fez até o calor do dia. Então houve vitória sobre os amonitas naquele dia. E ele ainda não tinha nem sido proclamado rei, digamos assim, não tinha passado por todas as fases. Porque essa proclamação, essa vitória dele foi o que coroou seu reinado. E agora ele vai ser proclamado diante de Deus. Mas na hora da proclamação dele, alguém logo falou, ó, quem são aqueles que te diziam reinará Saul sobre nós? Traze-os para aqui para que os matemos. Aí Saul disse assim, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Então ele demonstrou misericórdia e louvou o Senhor naquele dia. A glória foi para o Senhor diante daquela guerra. Olha que Saul diferente aqui, meus irmãos, daquele que nós conheceremos mais à frente. A glória é para o Senhor, porque o Senhor é rei, gente. É o Senhor que manda. A batalha é o Senhor que vence. E ele deu glória ao Senhor e também não quis maltratar, não quis se vingar. Ele não demonstrou ser um homem vingativo aqui, daqueles que o criticaram, que zombaram dele. Irmãos, e aí foi o dia da posse. Oh, glória! Vamos deixar para nós ouvirmos sobre o dia da posse dele amanhã, para não ficar tão cansativo. Mas aqui parou dizendo que ele deu glória a Deus e se alegrou naquele dia. Aleluia, Jesus. Olha, foi um dia que terminou maravilhoso aqui. O que aconteceu?
Saul disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal. Olha só, e Saul estava lá no meio. Olha, Saul esperou 7 dias, estava lá no meio. E ali ele vai ser proclamado rei. A gente vai ver direitinho como é que foi esse momento amanhã. Vai ser um momento de uma festa maravilhosa. Um momento muito espiritual também. Tá, irmãos? E amanhã a gente vai ver mais um pouquinho sobre Saul. Tá bom, meus amados irmãos? Então, à medida que nós formos estudando, conhecendo a história de Saul, nós vamos ver os pontos positivos e os pontos negativos daquele homem. Então aguarde, amanhã é o dia de festa. Amanhã é dia de posse do rei, o primeiro rei de Israel. Vamos ver como é que vai ser tudo isso, como é que vai acontecer. Um beijo, até amanhã. A paz do Senhor.